Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o pastor Roberto, passando só para gravar mais um vídeo com você. Então não se esqueça, se inscreva lá no canal, me siga lá no Instagram, deixa lá o seu like, comente e vamos meditar na palavra? Então o texto para nossa meditação está lá em Gênesis, o capítulo 12 e o versículo 2, que diz o seguinte: "Se tu uma bênção." Vamos estudar aqui a palavra bênção. A gente sabe que esse texto está no contexto do chamado de Abraão. Deus fez um chamado para ele sair da sua parentela e Deus diz para ele: "Se tu uma bênção." Porque para muita gente, bênção é um sinal aí de respeito, tomar a bênção do pai, da mãe. Para outro, bênção também aí é questão de um valor, receber uma bênção. Para outro, talvez, bênção seja o quê? Seja um milagre. Recebi uma bênção. Recebi uma bênção. Vou lá na minha igreja buscar a minha bênção. Tudo bem, tudo isso está certo. Mas bênção aqui nesse texto está no contexto de uma pessoa. No contexto de Abraão. Deus diz para Abraão assim: "Se tu uma bênção." Como nós também podemos ter uma bênção também na causa de Deus. E eu vou estudar com você aqui 3 pessoas na Bíblia que poderiam ter sido uma bênção e não foram. O que vem em primazia, Nabucodonosor, um homem inteligente, um homem capacitado, ali um líder, fez grandes coisas ali em Babilônia. Ele construiu ali um jardim suspenso que enchia os olhos, as pessoas gostavam de ver aquele jardim. E ele se orgulhava de Babilônia, se orgulhava de tudo aquilo que ele tinha feito. Construiu também um muro da ótica humana impenetrável. Um carro poderia fazer uma conversão em cima do muro. Veja que talento, que capacidade. E um dia Deus dá um sonho para ele, ele não consegue o significado do sonho, e ele manda chamar Daniel. E Daniel vem ali e dá a interpretação do sonho. E ele fica ali, louvado seja Deus, tal. Mas Daniel mostra para ele que a visão estava falando que o reino dele iria passar. Ele ficou assim preocupado, falou: "Não, meu reino não vai passar." Foi ali, fez outra estátua, e ele foi assim, lutando com Deus, lutando. De repente ele vai morar com os animais, ele volta e ele vai se converter depois de um certo tempo. Mas vamos pensar, Nabucodonosor no final da sua vida. Eu imagino quando ele chegou lá no final da vida, ele olhou para trás e falou assim: depois que tinha tudo passado, ele pensou assim: eu fiz grandes coisas para esse mundo e não fiz nada para Deus. Imagina ali o arrependimento, a tristeza, tudo isso batendo no coração de Nabucodonosor. Ele queria ter feito mais, mas infelizmente o tempo passou. Talvez esteja falando para alguém também que é uma pessoa talentosa, capacitada, uma pessoa versátil, que pode fazer grandes coisas para Deus e não está fazendo. Gente que pode ser uma bênção na causa de Deus, mas infelizmente não está sendo. Quer dizer para você a mesma mensagem que Deus deu para Nabucodonosor. E ela também alcança a gente também. A nossa vida vai passar. E a gente precisa ir fazer grandes coisas para Deus aqui também. Usar o nosso talento para ajudar a igreja, ajudar a pregação do Evangelho. Não cometa o mesmo erro que Nabucodonosor cometeu. Poderia ter sido uma pessoa abençoada aí na pregação do Evangelho, na obra de Deus, mas infelizmente não foi. Deus quer te usar. Deus quer usar você para fazer grandes coisas na vida das pessoas. O segundo, Judas também ele se candidatou a ser um entre os 12. E Jesus aceitou. Vem, Judas, vamos trabalhar. E infelizmente Judas, ele se perdeu no caminho. Judas foi aquela semente que caiu entre os espinhos. E, infelizmente a fascinação do mundo ofuscou os olhos de Judas. E tem muita gente também que está sendo ofuscado para as coisas desse mundo. Judas se perdeu por causa de dinheiro, por causa de poder, e muitas pessoas estão se perdendo por causa de poder, por causa de dinheiro. Não seja você também um que está caindo nessa armadilha. Judas, um cara também talentoso, capacitado. Os discípulos sempre, eles perguntavam para Judas, tiravam aí, buscavam o aval aí com Judas. E tem muita gente também capacitada, gente talentosa, que poderia fazer grandes coisas para Deus e não está fazendo. Talvez gente que é um professor aí, mas não é um professor da escola sabatina. Tem gente aí
que ajuda, faz tantas coisas aí, trabalha, dedica a vida, anda a segunda milha para esse mundo, mas não está fazendo nada para Deus. Você, o dom que Deus te deu, a inteligência, a capacidade, use o teu talento para a edificação do reino de Deus. Se você faz bolo para ajudar na pregação do evangelho. Se você aí é uma pessoa aí que trabalha aí com um mecânico, use esse trabalho que Deus te deu também para edificar o reino de Deus. Seja aí um instrutor, ensina a palavra de Deus. Abençoa outras pessoas que estão ao seu redor. Outro também que poderia ter sido uma bênção e não foi. É o jovem rico. E ele chega para perto de Cristo e faz uma pergunta: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Cristo disse: guarda os mandamentos. E ele diz: mas tudo isso eu tenho feito. Ele mentiu, porque ele não guardava todos os mandamentos. Ele tinha um Deus dentro do seu coração, o Deus Mamon. Ele amava as riquezas. Ele também quebrava o 10º mandamento que diz: não cobiçará. Ele cobiçava as coisas desse mundo. E quando Cristo disse para ele: não, então vai e vende tudo e doe aos pobres, a Bíblia diz que ele ficou triste. Infelizmente, tem muita gente também que poderia ser uma bênção na obra de Deus. Gente aí que tem um poder aquisitivo elevado. Deus quer te usar. Tem gente aí, mesmo que o seu recurso seja pouco, mas use isso também para pregar o evangelho, para ajudar na pregação do evangelho. Deus quer te usar, você pode fazer grandes coisas na pregação do evangelho. Ajudar aí a financiar a obra com os seus recursos, que Deus te abençoe. Deus te deu trabalho, seja grato. E externe aí a gratidão a Deus através aí das ofertas. Seja fiel também no dízimo, para abençoar a pregação do evangelho. Deus ele está usando o recurso. Deus pediu para fazer isso, usar o recurso para pregar, para usar para pregar o evangelho. E Deus quer usar você. Deus quer te usar, mas Deus quer também o teu coração. Porque você doando o coração para Deus, aí você vai ser usado por Ele. Infelizmente, muita gente não usa os talentos, os bens, porque não ama Deus. Porque se amasse a Deus, iria fazer grandes coisas através de Deus. A gente vê tanta gente simples na igreja, gente talentosa, gente humilde aí sendo usado por Deus. Está sendo usado por Deus, está sendo uma bênção na obra de Deus. Mas a gente vê outro grupo também que não está nem para Deus. Gente desmotivada, gente desanimada, que não está sendo usada por Deus. A gente está usando o talento, os recursos que Deus concebeu para a edificação desse reino. Está focado nesse reino, nesse mundo. Mas tem um personagem da Bíblia também, que eu gosto muito dele, é o apóstolo Paulo. Ele aceitou o chamado. E ele foi usado por Deus. Ele ajudou tantas pessoas, levou o evangelho a muitas regiões. Ele foi pregando o evangelho, construindo igrejas, usando ali o seu trabalho ali em fabricar tendas para vender, para se manter, para pregar o evangelho. Mas Deus fez tantas coisas através do apóstolo Paulo. Deus escreveu uma linda história através do apóstolo Paulo. Eu aprendi que a gente não tem uma história. É Deus que está escrevendo uma história através de nós. E Deus quer escrever uma linda história através de você. Deus quer escrever uma biografia através de você. Você vai permitir? Você nem imagina onde você pode chegar através do poder de Deus. Imagina se o apóstolo Paulo não tivesse aceitado. Olha a oportunidade que ele perderia. E então tem gente que só vai entender no dia do juízo o que ele poderia ter feito, o que ele poderia ter alcançado pelo poder de Deus. Mas aí vai ser tarde demais, aí vai ser só o arrependimento. Tem muita gente que vai chorar. Por isso que a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Tem muita gente que poderia ter sido uma bênção de Deus. Deus poderia ter feito grandes coisas através dessas pessoas. E Deus quer te usar. Deus quer te abençoar para você abençoar outras pessoas. Então, um forte abraço, que Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, inscreva lá no canal e me siga também no Instagram. Deixa lá o seu like. Então, um forte abraço, que Deus abençoe você. Sucesso!